Bom, pessoal, esse vídeo aqui, eu tenho adotado uma prática de fazer vídeos para eu me expressar, como se fosse terapia, assim, desabafar, refletir, né? Então tem assuntos que eu discuto com amigos, com família, e aí eu gosto de fazer um vídeo para poder expor melhor essa ideia. Porque no vídeo fica mais livre, não parece que eu estou discutindo com alguém. Então, caso eu compartilhe esse vídeo em algum momento, em alguma mídia, não é indireta para ninguém, embora eu vá citar frases, situações das pessoas quando a gente estava discutindo determinados assuntos. E são discussões que me fazem pensar e querer partilhar o meu entendimento, o meu ponto de vista para, quem sabe, abençoar a vida de alguém, libertar alguém, enfim, abrir o olho de alguém, segundo a vontade de Deus, obviamente. É Ele quem o faz isso. Só estou tentando compartilhar um entendimento meu. E nesse caso é sobre igreja. Na discussão eu falei que a igreja era uma falácia, né? E um amigo meu falou, não é isso aqui e tal. Por que eu falei que é uma falácia? Por que eu acredito que é uma falácia? Porque analisando todos os pontos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, aonde no Antigo Testamento se tinha um templo que Deus mandou construir, mas a pedido do povo, e aí a gente vai entrar na questão do rei, que não era para ter rei, foi o povo que insistiu, o templo foi a mesma coisa. E nós, humanos, precisamos de algo palpável, visível, né? Algo que não seja só uma ficção, subjetivo, ainda que Deus seja invisível, ele criou ali o templo, que era algo físico, e algumas coisas, apesar de sobrenaturais, aconteciam, como ele lambeu a oferta, o fogo santo, que nunca se apagava, né? Agora não lembro se porque havia ali também uma ação humana para não apagar o fogo, acho que não. Era sobrenatural mesmo. E aquele templo era móvel, né? A tenda, tinha tenda que era móvel, né? O tabernáculo e tal. Então criou-se ali um templo onde as pessoas iam. E vejam, muitas pessoas peregrinavam, vinham de longe para ir até o templo. É uma coisa humana mesmo, uma coisa louca. Tipo de procissão, de você ter que ir até a Aparecida para fazer alguma coisa. Isso já era desde sempre, né? E no Novo Testamento, Jesus fala sobre o templo que será destruído e reconstruído. Jesus fala sobre o oculto, aquele que vai no seu quarto, não aquele fariseu que está no templo batendo no peito, né, fazendo uma coisa externa, da boca para fora, né, que cumpre uma ou outra coisa da lei, mas não todas. Né, ele fala para os judeus, a única coisa que Jesus fala do dízimo para os judeus, ele fala assim, que adianta, se você dizima, né, da hortelã, disso e daquilo, mas não cumpre as outras coisas, que são os mais importantes até, diria eu, ele não está ali ratificando o dízimo para todos nós. Ele está dizendo que, porque entendam bem, aquele período ainda não é depois de Cristo, é durante. Então as pessoas estavam descobrindo a Cristo, a graça, né? Saindo, era uma transição da lei para a graça. Então Cristo está falando, ó, porque a graça só existiu depois da morte e ressurreição de Cristo. Até então a lei perdura. Então, Cristo está falando, que adianta você dar o dízimo se você não faz as outras coisas? Não é misericordioso, não é bondoso, não ajuda o seu irmão que está do lado, né? Essas coisas. Então ele falou, não adianta nada. Se você não cumprir uma vírgula da lei, você está em pecado do mesmo jeito. Bom, não vou ficar falando de dízimo aqui, voltando para a igreja, instituição. Eu não vejo no Novo Testamento, por exemplo, ninguém se reunindo em templo quando a gente fala de Cristo da sua igreja. Eu vejo uma igreja sendo perseguida, tendo que se reunir em casas, né? Porque eram perseguidas, mas que se não fosse, problema nenhum teria de se reunir em qualquer lugar. Inclusive no templo, ainda que tenha sido deturpado, né? Virou um comércio e hoje não é diferente. Não se vende somente coisas, mas sim se vendem, tem propagandas e tudo, nenhum problema contra isso.
tem que ajudar os irmãos, mas um comércio justamente de usar a palavra de Deus, né? Você está negociando a fé, né? Tudo você é abençoado, você tem que dizimar, tem que ofertar para ser abençoado. E aí pegam aquela passagem da vida em abundância para fazer isso, e não é isso. Para quem acredita na Bíblia, entendam, para quem acredita na Bíblia em Cristo Jesus, quando ele fala vida em abundância, ele não está falando vida abundante. Não é que você não possa ter, correr atrás, se é seu desejo, amém. Ele fala vida em abundância. Não vamos pegar só uma passagem, a Bíblia se complementa, ela é completa. E Jesus diz que o reino dele não é terreno. Então a vida em abundância também não é terrena, é além daqui, é extra-terra. É na Nova Jerusalém, é na glória que há por vir. Ali há a vida em abundância, em Cristo Jesus. E ele não foi próspero, ele não foi rico. E se a vida e a abundância está nele, ainda que ele seja o dono de todas as coisas, como é que eu posso esperar em Cristo a riqueza, independente do que eu faça, dizime, etc e tal? É muita incoerência, é enganação. Aí está a falácia. Aí está a falácia em dizer que só está em comunhão com Cristo, só está salvo, só faz parte do corpo de Cristo, quem vai para a igreja, instituição, igreja física, 4 paredes. Cristo nunca pregou isso. Me aponta uma passagem na Bíblia em que Cristo prega isso. Ele prega: não é bom que os irmãos andem só, que estejam em comunhão. Amém. Concordo totalmente. Só que a igreja, o organismo, não é só isso. Entendam. Eu não estou falando que não pode, que é errado quem vai. Não, Cristo também não proibiu. E se fosse proibido, obviamente, ele citaria, independente do tempo em que ele veio, ele citaria aquilo. Assim como Paulo citou: qualquer um que vem após mim, seja anjo, que pregue um outro evangelho, é maldito. Porque ele saberia que via e era algo importante. Ir ou não para a igreja, isso não é proibitivo, não é pecado. Você não deixa de ser igreja de Cristo porque você não vai numa igreja, você é um desigrejado, como tantos tentam falar. Existem realmente pessoas que saem da igreja por decepção, etc e tal, e aí vivem uma vida em pecado e usam isso como desculpa. Mas não são todos assim. Não são todos que pensam assim. Então existe uma diferença entre o crente, né, entre o evangélico e o imitador de Cristo. Eu me defino um imitador de Cristo. Eu tento agir como ele agiu. Agir como ele agiu. Tá? Não ir para a igreja para os outros ver. Não é uma indireta, pelo amor de Deus, é meu entendimento. Você vai para a igreja e anestesia sua alma, sua consciência. Aí eu vim para a igreja, eu intercedi, né? Eu intercedo toda semana, né? Na igreja, enfim. Porque parece que o que você faz em casa, no seu quarto, as suas orações, para os irmãos, para os missionários, né? Para as pessoas que estão passando necessidade, doentes, parece que não tem efeito se você não o faz na igreja, na intercessão, no ministério de intercessão. Parece que você só é a igreja de Cristo se você participa de um ministério. É mentira. Isso é falácia. Isso é a única coisa que Jesus falou: fazer isso em memória de mim, é o partilhar do pão. Vocês sabem qual que é a origem da palavra companhia? É comer o pão com alguém. É partilhar o pão, comer o pão com alguém. Alguém comprou aquele pão. Bom, pode até ser que chegou lá e falou: me dá 2 pães, cada um paga o seu. Mas não é esse o sentido. É o partilhar o pão com alguém. Hoje eu compro um pão, partilho com você, amanhã você compra, compartilha comigo ou com outro. É esse o sentido da palavra. Fazer isso em memória de mim. É estar sim em comunhão com os irmãos, e ele fez isso em uma mesa. Por que, eu pergunto, em nome de Jesus, eu não posso estar em comunhão, fazer parte de uma igreja, na minha casa, na sua, num sítio, uma vez por mês? Por que tem que ser todo domingo, toda terça, toda quinta? Quando que vai ser o suficiente você estar na igreja para falar: eu sou servo, eu sou igreja de Cristo? Quando? Quem é que sabe me dizer qual é a medida certa para estar na igreja? Ah, tem que ser todo domingo, porque o domingo é o culto da família? Pelo amor de Deus, e a minha família? Quando que eu posso estar com a minha família? Tirar um sábado para um churrasco, comemorar um aniversário, sem que eu atrapalhe a escala da igreja? Quantas vezes nós tivemos dificuldade de estar em comunhão
porque a comunhão de Cristo é festa. Paulo fala, eu escrevo cartas para advertir-vos, repreender-vos, porque quando eu estou com vocês, ele fala, isso não é covardia, é porque quando eu estou com vocês, eu quero estar em um momento de alegria. Seja falando das coisas de Cristo, falando das coisas do dia a dia, não bobagem, né? Não quero aqui parecer careta, mas não é para falar besteira, putaria. Mas entre homens, às vezes a gente vai falar de sexo, entre as mulheres também. Sabe, nem tudo é maldade, a não ser que você fale tipo de outra pessoa, como se estivesse cobiçando e você é casado, então é um adultério. Então não é legal realmente. Mas a gente vai conversar sobre futebol, sobre política, não aconselho, né? Porque hoje em dia o negócio está muito extremista dos dois lados. Mas enfim, isso é estar em comunhão. Agora você vai marcar um churrasco com os irmãos, tem que ser em 2 horas, porque daqui a pouco você tem ensaio, daqui a pouco. E as pessoas acham que isso é servir a Deus. E não é. Olha que bacana, esse dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou, o líder do louvor tem dia que ele fica sozinho, porque ele sabe que a gente precisa ter vida. Amém. Agora tem igreja que se você vê o cara tocando sozinho, fala aí, ó, o ministério de louvor não veio ninguém. Você está louvando a Deus? É claro que é bonito o louvor completo, só que as pessoas têm suas famílias, têm que compartilhar momentos. Senão Cristo não criaria família, senão Deus não criaria família. Você está todo dia na igreja ensaiando para tocar o louvor no domingo e não dá atenção para sua família? Repito, é falácia. Irmão, vou falar uma coisa aqui que é difícil para muita gente entender e aceitar. As pessoas acham que só são cristãos aqueles que estão na igreja, particularmente a evangélica, porque defende mais a Bíblia. Me perdoem, não é indireto aos católicos. Os católicos creem na Bíblia, em Cristo, mas tem muitas coisas que eles não seguem. Assim como os crentes, tá? Tá bom? Estou só falando do evangélico porque existe um pouco mais de preconceito. Se você está numa roda e as pessoas falam, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou umbandista, fica um clima legal. Fale você, eu sou evangélico, parece que a cara das pessoas murcha. Já fica aquele clima de ó o chatão aí, ó o hipócrita, ó o certo, ó o santo, ó o perfeitinho. Gente, não é assim. Existem diferenças, existem. Só que o cara é pecador do mesmo jeito. O homem é mau do mesmo jeito. A diferença entre o crente e aquele que se define um imitador de Cristo, pelo meu entendimento, é porque o crente ele vai defender a igreja e a instituição. Ele vai defender. Eu, como imitador de Cristo, eu não defendo a igreja e a instituição. Não é proibitivo ir, mas eu não defendo ela como sendo a salvadora. Não, porque ela faz, ela propicia, você encontrou a Cristo lá. Não. Foi um casal de amigos que me apresentou a Cristo e porque já havia, obviamente, um plano. Obviamente, Deus permitiu aquele momento, amoleceu meu coração. Não foi a igreja e a instituição. Aí eu fui, sim, para uma igreja e instituição. Conheci muitas outras pessoas. Foram estas pessoas, organismo vivo, corpo de Cristo, que me ensinou, me mostrou muita coisa, né? Não concordo com tudo com eles, mas através deles eu pude enxergar muitas outras coisas e aprender e ensinar como igreja viva. Igreja viva. É muito mais fácil você se programar para ir numa igreja. Vem aqui em casa hoje, amanhã é na sua. É difícil, então é muito mais fácil ter um lugar. Amém. Glória a Deus por isso. Só que aí termina o culto, você vai embora. Se eu ouvir um cara falar por 2 horas, cantou 3 louvores, você faz isso 3 vezes por semana e está tudo bem. E a comunhão com o irmão, pelo amor de Deus, porque você pode falar o que quiser, a Bíblia é isso. É ajudar, suportar. Como é que você suporta alguém que você não convive? Amai uns aos outros, suportai uns aos outros, ferros que se afiam. Como? Oi, oi, tchau, irmão, glória a Deus, Deus te abençoe, ótima semana. Você tá bem? Tô bem, então tá bom, tchau, tô indo, tô correndo. Pelo amor de Deus, me perdoa. Falácia, anestesiar sua consciência. E o que prega, então, não vou nem falar do ego de quem tá lá pregando. Não são todos, mas é a grande maioria.
A sua igreja não é assim? Glória a Deus. Tem igrejas que não é assim. Você pega o Zé Bruno falando, ele mesmo já falou. Irmão, isso aqui, igreja, não é nada, não quer vir, não vem, amém, glória a Deus. Por que eu estou errado? Por que só você está certo? Vai ouvir um pouco o Zé Bruno, ele fala sobre isso. Outros falam também. Agora, tem pessoas que não querem, de repente, assumir, não é que estão totalmente erradas, foram ensinadas assim. Não quer assumir que, amém, você pode sim ser igreja fora da instituição, mas não fora do corpo de Cristo. Aí, ok. Por que não podemos ter comunhão fora da instituição? Aliás, isso deveria acontecer muito mais. A igreja você devia ir 1, 2 vezes por mês para se reunir, fazer reunião, conselho e tal, ter uma pregação, se alimentar ali do pastor de Cristo, né, o pastor substituto de Cristo, sincero e verdadeiro, e o resto do mês você ter comunhão na sua casa, na casa dos outros, enfim, se divertir. É o que eu acho. Mas sou condenado por isso. Agora prestem atenção numa coisa, para quem defende a igreja instituição. Desde a época de Cristo, e até antes, que a Bíblia talvez não relate de forma explícita, mas Cristo, quando vai a um centurião romano, e ele fala, por favor, meu servo está doente, Cristo fala, eu vou até lá. Ele fala, não, porque eu não sou digno, também sou homem de autoridade, quando eu dou ordem, algo acontece. Quanto mais o Senhor, basta uma palavra para que meu servo seja curado. E Jesus fala, em verdade vos digo, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E aí ele conclui dizendo que virão do Oriente e Ocidente pessoas que se sentarão na mesa com Abraão. Irmãos, presta atenção, ele está falando povos fora do povo escolhido, que seriam os judeus, Israel, que se assentariam na mesa com Abraão, ainda que todos sejam descendência de Adão, né, Abraão, e por aí vai, mas fora do povo escolhido, que teoricamente era a igreja do Antigo Testamento. Então ele está dizendo, para quem defende a igreja instituição, o ladrão da cruz é mais um exemplo, que as pessoas que estão fora da igreja, muitas serão salvas. Por quê? Se é só na igreja instituição que você é a igreja de Cristo. É óbvio que as pessoas que estão fora da igreja, a maioria delas não tem um entendimento bíblico e tal, mas muitas, na sua ignorância, e Deus ama isso, porque aquele ignorante, entre aspas, tá? Porque ele é aquele ignorante que é humilde, que é simples para ouvir certas coisas, ele vai ouvir com mais facilidade alguém que trouxer uma palavra para ele sem peso, sem julgamento, né? Diferente do tolo, né? Diferente do tolo, que ainda mais o tolo orgulhoso, que acha que sabe as coisas. Ele pode crer na Bíblia, em Cristo, igual você, pode ter até mais fé, como o centurião romano. Agora me fala, com base nessa passagem, me fala, é só a igreja e instituição que salva? Porque se for assim, quanto da população está na merda, está no jangal, como diz um pastor amigo meu, Fabiano, está no jangal. A gente tem que pregar? Tem, olha, a verdade é Cristo. Só que, pelo amor de Deus, dizer que é só estar dentro da igreja, 4 paredes, que salva, que você pode fazer parte do corpo, é falácia. Muitos fazem a obra que Tiago fala, a fé sem obra é mortas, fazem porque crê em Cristo, crê no que ele pregou, no ajudar o próximo. Fazem sem esperar, levanta cedo, trabalha, rala pra caramba, sofreu, passou fome e necessidade, hoje tem uma condição, vai lá e ajuda. Não importa quem. O cara tá passando dificuldade, não sei se ele é um vagabundo, não é, levanta cedo ou não, tá procurando ou não, o que ele pensa. Enfim, se ele serve a igreja ou não, de Cristo, se ele ajuda o próximo ou não. O cara vai lá e ajuda. Ah, mas só por isso ele tá salvo? Não, é ele com Deus, é o coração dele. Eu sei que ele peca, eu peco, caramba. Eu peco, você peca. A gente tem que viver a Cristo o máximo possível, tentar. E aqueles que não vivem, a gente tem que tentar abrir a visão deles, trazer para a verdade, que é a Bíblia, que é Cristo, o reino dos céus. Mas muitos destes têm mais fé do que vocês e serão salvos, mais do que os crentes, que se dizem crentes evangélicos. Eu repito, me defino um imitador de Cristo, não sou nem 10% do que ele era ou os discípulos, mas eu me defino um imitador de Cristo. Eu vou morrer
pregando a igreja, corpo de Cristo, a comunhão, querendo cada vez mais com os meus irmãos que hoje estão em igrejas, por isso dificultam estar. E eu posso ir, quero ir na casa da Rochinha, vou com a minha esposa onde ela quer ir, na Bíblica da Paz, mas não sou mais um frequentador assíduo. Porque você ora, vai na intercessão, o irmão está passando fome do seu lado. Não, vamos orar, irmão, estamos na intercessão quarta-feira. Amém, o Senhor vai trazer, vai prover, porque ele está passando, é um aperto dele com Deus, não entendeu a palavra, Deus vai abençoar, mas Deus quer que você abençoe, infeliz. Deus quer que você ajude o irmão do seu lado, ele colocou o irmão do seu lado para você abençoar. Você é a igreja. Não, eu vou dizimar porque a igreja vai pegar e vai abençoar o irmão. Não vai, a igreja tem as contas dela, dizima, se é o que você quer, mas oferta na vida do seu irmão e ajuda ele. Assim você vai ser igreja, que Cristo quer que você seja. E amém.